Fala, time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês os melhores palpites do sabadão, dia 6 de maio. Sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta a vinheta! Time, nessa época do ano, os grandes campeonatos chegando aí na reta final, é muito importante a gente verificar as estatísticas, verificar também se os times vão jogar com o elenco principal, até porque os grandes campeonatos estão chegando ao fim. Porém, temos Champions League, ou seja, Real Madrid, Manchester City, Milan, Inter de Milão, jogam com o elenco completo ou vão poupar para a Champions? Através da OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol que temos no momento, você tem ali a escalação oficial uma hora antes da partida. E além disso, você ainda pode assistir a jogos da Bundesliga, que é o campeonato alemão, ao vivo, em alta definição, 4K na palma da sua mão. Não marca bobeira, o link está aqui embaixo, baixa o aplicativo ou aproxima a câmera do seu celular no code que eu deixei na tela, que você também vai ser direcionado. OneFootball. Bora lá, time, iniciar aqui as análises do sabadão, grade gigantesca. Vou tentar ser bem objetivo para trazer o maior número de análises, tá legal? Sempre lembrando que é minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Se fizer sentido para vocês, tamo junto sempre. Galera nova, está chegando? Se gostar do conteúdo, depois se inscreve no canal. Quem está com a gente há mais tempo, time, esmaga o like, carrinho no like que ajuda demais. 10 da manhã, Itália, jogo do Milan contra a Lazio. Ponto de atenção, o Milan na próxima semana joga Champions League. Muito importante verificar se o Milan vem com o elenco principal, com o elenco completo. Na semana passada, poupou contra a Cremonese jogando em San Siro, sua casa, e se deu mal. Empatou e agora precisa de pontos para tentar garantir vaga de Champions League, né? Aqui, por exemplo, do 7º lugar, que é a Roma, para cima, todo mundo brigando por vaga de Champions na próxima temporada. O Napoli já é campeão, parabéns para o Napoli, depois de décadas volta a levantar a taça. Jogou muita bola, foi muito merecido. Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui na race do Milan em casa, 5 jogos, nenhuma derrota, 3 empates, 2 vitórias. Mercado de gols, o que chama atenção é a tendência menos de 3 gols e meio, 5 de 5. A Lazio jogando como visitante oscila, 2 derrotas, 2 vitórias, 1 empate. Mercado de gols menos de 3 gols e meio, 4 de 5. Time, para essa partida, não sabendo se o Milan vem com o elenco principal ou não, o que eu opero aqui com vocês? Menos de 3 gols e meio, tá legal? Odd de 1,25 e coloca naquela duplinha. Até porque, como é um jogo que eles vão brigar ali por pontos para tentar a vaga de Champions, acho que vai ser um jogo muito brigado no meio de campo, talvez um jogo para poucos gols, tá legal? Pelo menos em pré-live, under 3,5, menos de 3 gols e meio. Bora lá, dando sequência, 10 da manhã, França, 2ª divisão, separei um jogo que pode ser interessante. Bordeaux versus Caen. O Bordeaux vem aqui na 2ª colocação, brigando por título, tá legal? E também brigando para se manter na 2ª colocação, para subir para a 1ª divisão na próxima temporada. Pega o Caen na 6ª colocação. Rapidamente puxando a race, Bordeaux em casa, 5 jogos, nenhuma derrota, 1 empate e 4 vitórias. Baita tendência de vitórias. Mercado de gols, mais de 1 gol e meio, 4 de 5. Alta probabilidade para gols. O time visitante do Caen oscila. 2 vitórias, 2 derrotas, 1 empate. Mercado de gols, mais de 1 gol e meio, 4 de 5. Time, aqui vejo 2 alternativas, tá legal? Quem quiser buscar com relação a mercado de resultados, o Bordeaux jogando em casa e brigando por título e também vaga para a 1ª divisão, é favorito sim. Odd de 1,95, 2,02, Bordeaux empate anula. É uma entrada mais conservadora. Ao vivo, o Bordeaux amassando, dá para pensar na vitória seca, tá legal? Com relação ao mercado de gols, mais de 1 gol e meio, alta probabilidade, odd de 1,30, 1,34, uma boa odd para colocar na duplinha, tá legal? 10h30, Alemanha, Bundesliga, tem aqui jogo do Augsburg contra o Union Berlin. Union Berlin, 3ª posição, matematicamente briga por título e também precisa se manter até a 4ª posição para pegar a vaga de Champions. Pega o Augsburg na 13ª colocação, 31 pontos. Percebam que o Bochum tem 28, ou seja,
o Augsburg tem que tomar cuidado para evitar aqui zona de rebaixamento, tá legal? Vamos dar uma olhadinha nas races. O Augsburg jogando em casa, 5 jogos, 1 derrota, 2 empates, 2 vitórias. Oscila jogando em casa. Mercado de gols eu gosto bastante. Mais de 1 gol e meio, 5 de 5, ambas marcam 5 de 5. União Berlim como visitante, 1 vitória, 3 derrotas, perde bastante fora, e 1 empate. Mercado de gols, mais de 1 gol e meio, 4 de 5, ambas marcam 2 de 5. Time, o que eu busco aqui com vocês? Primeiro, mercado de gols, né? Mais de 1 gol e meio, odd de 1,42. Essa odd, se você esperar ali 10, 15 minutos, ela já vai para 1,50, 1,60 rapidamente. Se o jogo estiver em alta intensidade, você pode pegar o mais de 1 gol e meio com odd a partir de 1,60, tá legal? É bem interessante. O que é um jogo com alta intensidade? Pressão, chute a gol, escanteio, tá legal? Isso significa que o gol está maduro. E correndo um pouquinho mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,95. Fechado? Ainda na Alemanha, também 10h30, Freiburg versus RB Leipzig. Time, é um ponto de atenção aqui, tá? Nessa altura do campeonato, e praticamente já está definindo o campeão, vaga de Champions, é importante a gente verificar o que cada equipe precisa, né? Se a gente pega aqui, por exemplo, uma equipe que está no meio de tabela, provavelmente ela não joga com a mesma intensidade de uma equipe que está brigando por vaga de Champions. Por exemplo, Freiburg, que é o mandante, e RB Leipzig visitante, eles brigam diretamente por vaga de Champions League, ou seja, teoricamente em pré-live, as duas equipes vão entrar com tudo, tá bom? Voltando aqui para a análise. Tabela de classificação, Freiburg na 4ª posição, RB Leipzig 5º lugar, ambas brigando por vaga de Champions. Freiburg em casa, dos 5 últimos jogos, perdeu 3, empatou 1, venceu outra. Mercado de gols, mais de 1 gol e meio, 4 de 5, alta probabilidade para gols. O RB Leipzig jogando fora também oscila. 2 vitórias, 3 derrotas. Mercado de gols, mais de 1 gol e meio, 3 de 5. No histórico, 5 jogos, todos eles batendo mais de 1 gol e meio, ambas marcam 4 de 5. E vamos ver quem leva melhor. O RB Leipzig venceu 1, 2, o Freiburg venceu 1 e tivemos 2 empates. Um confronto histórico com muito equilíbrio. Time, o que eu vou buscar aqui? Sem dúvida alguma, mercado de gols, tá legal? Primeiro, mais de 1 gol e meio, odd de 1,31 para colocar numa duplinha. Acho bem interessante com uma odd bacana e correndo um pouquinho mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,80. Time dando sequência ainda na Alemanha, 10h30 da manhã, Hertha versus Stuttgart. Jogo aqui de 15º contra último colocado. As duas equipes brigando desesperadamente para sair de zona de rebaixamento. Vamos dar uma olhadinha na race. O Hertha em casa oscila, 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. Mercado de gols vem muito forte, mais de 1 gol e meio, 4 de 5. O Stuttgart como visitante também oscila, 2 empates, 2 vitórias, 1 derrota. Mercado de gols, mais de 1 gol e meio, 4 de 5. No histórico, 5 jogos, todos eles batendo mais de 1 gol e meio. Time, o que eu vejo aqui? Boas probabilidades para gol dos dois times e duas equipes que jogam teoricamente aí numa questão de desespero. Ou seja, um jogo bom para gols, né? Com duas defesas frágeis, odd de 1,30, 1,29, mais de 1 gol e meio e coloca na duplinha. 11 da manhã, Inglaterra Premier League, jogo do Manchester City contra o Leeds. Ponto de atenção, o City joga a Champions League na próxima semana. Verificar se vem com o elenco completo, tá? Apesar que é um jogo de muita importância. O City briga diretamente por título contra o Arsenal, 79 contra 78 pontos. Tudo bem que o City tem um jogo a menos. Mesmo assim, é um jogo de extrema importância. Não sei se o Guardiola vai poupar. 1 hora antes da partida, através do OneFootball, você pega a escalação oficial, tá bom? Vamos lá, dá uma olhadinha na race. O City jogando em casa, 5 jogos, 5 vitórias. Baita tendência de vitórias, geralmente atropelando os adversários. 3-0, 4-1, 3-0, 3-1, 3-0 e o Haaland fazendo gol de tudo que é jeito. O Leeds como visitante perde pra caramba. 5 jogos, 4 derrotas, 1 vitória apenas. Mercado de gols, mais de 1 gol e meio. 4 de 5. Geralmente a defesa do Leeds tomando muitos gols, ó, 4-2, 4-2 e 1. É uma defesa que não passa em branco. Ela todo jogo, pelo menos, toma um golzinho, tá legal? Time, não tem o que inventar aqui, né?
Se o City vier com o elenco principal, ele é muito favorito. Se vier com aquele misto, que de repente sai o Haaland, entra Julián Alvarez, sai de repente sei lá quem, entra o Mahrez, Grealish, ou seja, o City tem um banco de reservas muito forte, tá legal? O City aqui deve vencer, mesmo se jogar com um mistão perto de ser o time titular, eu acredito sim na vitória do City, tá legal? Se jogar com o elenco completo, aí deve ganhar com facilidade. O problema são as odds. Odd de 1,18, 1,17 para a vitória do City no tempo normal. O que dá para fazer aqui? Pega essa odd e coloca numa dupla, é um caminho. Para melhorar um pouquinho, uma vitória do City já no primeiro tempo, desde que você esteja monitorando a partida e o City amassando e de preferência jogando com o elenco completo, tá bom? Mercado de gols, mais de 1,5 gol, também vejo com bons olhos, também não temos odd apenas de 1,10. Qual que é a pegada para mercado de gols? Primeiro tempo, insano na pegada, over meio gol, HT, um golzinho já no primeiro tempo, com odd acima de 1,50. Geralmente jogos do City têm saído gol já no primeiro tempo, tá legal? Então acho que é mais ou menos isso, o time aqui não tem o que inventar, o City completo é muito favorito, deve já estar vencendo no primeiro tempo, se vier com o elenco completo, estiver naquele amasso, até porque a defesa do Leeds toma muitos gols e é jogo para gol. Ah, ia quase me esquecendo, se você quiser melhorar um pouquinho também essa odd, talvez aqui um handicap asiático, -1 para o lado do City. A odd dá uma melhorada. Tomem muito cuidado, muitas vezes eu falo aqui handicap asiático e aí vocês vão na casa de vocês, na casa de aposta e entram no handicap europeu. O único que tem reembolso é o handicap asiático. Fechado? 11 horas ainda na Premier League Inglaterra, Tottenham versus Crystal Palace. Tottenham na 7ª colocação, 54 pontos, brigando aqui fortemente, por que não, por vaga de Europa League e também Champions League. Matematicamente ainda dá, é difícil, mas ainda dá. Já o Crystal Palace vem aqui na 11ª colocação, sinceramente não brigando mais por nada, vem para cumprir tabela, tá legal? Vamos dar uma olhadinha na Race. Tottenham em casa, 5 jogos, apenas uma derrota, 2 empates, 2 vitórias. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 4 de 5. Crystal Palace como visitante oscila, 3 derrotas, 2 vitórias. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 4 de 5. Time, aqui eu não vou inventar, eu tenho 2 alternativas pelo menos em pré-live. Mercado de resultados, o Tottenham em casa, ainda brigando por vaga de Conference, Europa League ou mesmo Champions League, acho sim que tem um leve favoritismo. Odd de 1,80, 1,82, Tottenham empate anula, tá legal? Mercado de gols, mais de 1,5 gol, vem quente, alta probabilidade, odd de 1,25 para montar naquela duplinha. Quem quiser aqui buscar mercado de finalização, chute a gol ou mesmo gol, Harry Kane e o coreano Son, tá legal? 13 horas voltando para a Itália, Roma versus Inter de Milão. Lembrando que a Inter de Milão tem jogo de Champions League na próxima semana, 1 hora antes da partida. Verifiquem a escalação oficial da Inter, tá bom? Vamos lá. 4º lugar, o time da Inter. 7º lugar, a Roma. Todo mundo brigando por zona de Champions League. Percebam? Tá todo mundo junto, ó. A Inter tem 60 pontos, a Atalanta 58, Milan 58 e a Roma 58. Ou seja, uma disputa aqui completamente aberta para a vaga de Champions. A Roma joga em casa e dos 5 últimos jogos perdeu apenas um jogo, um empate e 3 vitórias. Mercado de gols vem muito forte, mais de 1,5 gol, 5 de 5. A Inter de Milão como visitante, também com um bom retrospecto, 3 vitórias, 2 empates, mercado de gols mais de 1,5 gol, 5 de 5. No histórico, 5 jogos, todos eles mais de 1,5 gol. E quando eu venho aqui no mais de 1,5 gol, eu já tenho uma odd muito interessante em pré-live, 1,44. Time, 10, 15 minutos do primeiro tempo, se o gol não saiu, essa odd já está em 1,60. Se o jogo estiver em alta intensidade, chute a gol, escanteio, você já verificou a escalação da Inter de Milão, dá para tentar pegar esse mais de 1,5 gol com odd acima de 1,60 se o jogo estiver em alta intensidade. Fechado? 13 horas na Turquia, tem aqui jogo do Antalyaspor versus Besiktas. O Besiktas vem na 3ª posição, 65 pontos, brigando fortemente por título, tá legal? Vai pegar o Antalyaspor, 12ª colocação, com 36 pontos. Sinceramente, não brigando mais por nada.
Vamos dar uma olhadinha na Race. O Antalyaspor em casa, 5 jogos, tem uma Race bonita. Apenas uma derrota, 4 vitórias. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 4 de 5. Besiktas como visitante, 5 jogos, apenas uma derrota, 1 empate, 3 vitórias. Manda bem, mesmo jogando fora de casa. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 3 de 5. No histórico, 5 jogos, o Besiktas venceu 1, 2, 3, 4 e tivemos um empate. Todas as partidas com mais de 1,5 gol. Time, vamos lá. Besiktas briga por título. O Antalyaspor, meio de tabela, sinceramente, vem para cumprir tabela. Eu sei, tem uma race bonita, mas tem menos interesse na partida. Eu tenho uma odd em pré-live de 2, 1,95 para o Besiktas. Historicamente, o Besiktas geralmente leva melhor. Besiktas empate anula. Pode ser interessante. Pega essa odd, coloca numa dupla. Ao vivo, Besiktas amassando, dá para pensar na vitória seca. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, alta probabilidade, odd de 1,27 para montar naquela duplinha. Fechado? 13h30 Inglaterra Premier League, jogo do Liverpool contra o Brentford. Eu tenho o Liverpool na quinta colocação, 59 pontos, deu uma bela melhorada do meio para o final aqui do campeonato e briga sim por vaga de Champions. Matematicamente tem chances. O Brentford está bem longe de zona de rebaixamento, faz um bom campeonato e tem pontos para brigar por vaga de Conference e também Europa League, tá legal? Um jogo aqui importante para as duas equipes. Vamos lá. O Liverpool em casa, como eu falei, melhorou pra caramba. 5 jogos, 4 vitórias, apenas um empate. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. O Brentford jogando como visitante é um time que oscila. 2 derrotas, 2 vitórias, 1 empate. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. No histórico, um jogo em 2022, 3-0 para o Liverpool. Time, 2 alternativas aqui pra gente, tá? Acho sim o Liverpool favorito, como falei, deu uma baita melhorada, odd de 1,44, 1,47. Eu não gosto dessa odd, eu queria aqui pelo menos uma odd de 1,50 para cima. O que dá para fazer? Ao vivo, o Liverpool melhor na partida e uma odd acima de 1,50, dá para pensar na vitória seca. Correndo menos riscos, a gente pode ir em aba especiais para o Liverpool vencer uma das partes. Aí o Liverpool precisa vencer o primeiro ou o segundo tempo. Aí você pega essa odd e monta numa dupla. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos, é cenário e vem em alta probabilidade. Pega essa odd e monta na sua duplinha. Fechado? E bora, 13h30 voltando para a Alemanha, Bundesliga, Werder Bremen versus Bayern de Munique. Bayern brigando aqui ponto a ponto contra o Dortmund. Vai pegar o Bremen, 35 pontos, sinceramente, querendo pontuar para se afastar ainda mais de zona de rebaixamento, mas não briga mais por nada, né? Vamos dar uma olhadinha na race. O Bremen em casa, 5 jogos, 4 derrotas, apenas uma vitória. Perde pra caramba, mesmo jogando em casa. Mercado de gols muito forte. Mais de 1,5 gol, 5 de 5, ambas marcam 3 de 5. Bayern como visitante, oscilando, 3 derrotas, 2 vitórias. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5, alta probabilidade para gols. No histórico, 5 jogos, o Bayern de Munique venceu 1, 2, 3, 4, 5. Venceu todas as partidas. Mercado de gols dentro do histórico, mais de 1,5 gol, bateu em 4, ambas marcam, batendo aqui em 3 de 5. Time, aqui não tem muito o que inventar, né? O Bayern joga por título, tá legal? Pega um Bremen que quer pontuar para tentar se afastar de zona de rebaixamento. Odd de 1,30, pega essa odd e coloca numa dupla, acha o cenário. Bayern ao vivo, primeiro tempo, amassando, dá para pensar na vitória do Bayern, HT. Mesma lógica para o over meio gol HT, um golzinho já no primeiro tempo. O Bayern começar muito em cima, pressionando, dá para tentar pegar esse gol já no primeiro tempo com uma odd acima de 1,50. Jogos do Bayern, geralmente, sai gol no primeiro tempo. Mercado de gols, mais de 1,5 gol. Vem muito quente, eu acredito que a gente não tem a odd, é isso mesmo, odd baixa, 1,11, né? Aqui vai ter que pegar mais de 1,75, 2 gols asiáticos e mesmo assim a odd é baixa. Bayern favorito, jogo para mais de 1,5 gol. Fique esperto no primeiro tempo para pegar um golzinho, fechado? 13h45, Holanda, Sparta Rotterdam versus PSV. Tabela de classificação, PSV na segunda posição, 65 pontos. Matematicamente, ainda dá para buscar o título, porém, é uma difícil missão, até porque o Feyenoord tem 8 pontos de vantagem
e vem jogando muita bola. O Feyenoord com uma mão na taça, tá legal? Só que o Ajax vem na terceira colocação com 62. Essa segunda vaga é importante porque dá aqui uma qualificação de Champions League, tá legal? Ou seja, é um jogo muito importante para o PSV. Pega o Sparta Rotterdam na quinta colocação, 53 pontos, sinceramente não brigando mais por nada. Vamos dar uma olhadinha aqui na Race. Sparta Rotterdam, 5 jogos, 3 vitórias, 2 derrotas. Mesmo em casa, oscila. Mercado de gols eu gosto. Mais de 1,5 gols, 5 de 5, com facilidade. Ambas marcam 3 de 5. PSV jogando como visitante, um baita retrospecto. 2 empates, 3 vitórias. Mercado de gols, mais de 1,5 gols, 5 de 5. Ambas marcam 5 de 5. No histórico, 5 jogos, o PSV venceu 1, 2, 3, 4 e 1 empate. Ou seja, ganhando quase todas as partidas e todas elas com mais de 1,5 gols e batendo ambas marcam. Time, 3 alternativas aqui. Mercado de resultado, PSV é favorito? Sim, mesmo fora de casa é favorito. Odd de 1,53, uma entrada mais conservadora, PSV empate anula, monta naquela duplinha, ao vivo PSV amassando, dá para pensar na vitória seca. Com relação ao mercado de gols, mais de 1,5 gols vem muito quente, odd de 1,20 para colocar numa dupla, quem quiser correr um pouquinho mais de risco, para ambas equipes marcarem, odd de 1,70. Fechado? 15 horas Turquia, jogo do Adana contra o Alanyaspor. Adana na quarta posição, 57 pontos e um jogo a menos. Ou seja, ele está vivo aqui para tentar a vaga de Conference ou Europa League. Já o Alanyaspor, meio de tabela, não briga mais por nada. Vamos dar uma olhadinha na Race. O Adana em casa muito bem, 5 jogos, 5 vitórias. Mercado de gols mais de 1,5 gols, 5 de 5. Alanyaspor jogando como visitante, perde pra caramba. 3 derrotas, 1 empate, apenas 1 vitória. Mercado de gols mais de 1,5 gols, 5 de 5. Time, o que eu busco aqui? Quem quiser mercado de resultados, o Adana tem uma odd de 1,50 a 1,53. Uma entrada mais conservadora, Adana empate anula, monta na dupla. Ao vivo, o Adana amassando, vitória do Adana. Mercado de gols mais de 1,5 gols, odd de 1,12, 1,10. A odd é muito baixa. Aí você pode subir um pouquinho, mais de 1,75, 2 gols asiáticos para melhorar um pouquinho a sua odd. Tá bom? 16 horas, Holanda novamente, Ajax versus Alkmaar. Baita jogo, jogo de terceiro contra quarto colocado. Todo mundo vivo aqui para tentar pelo menos uma vaguinha de Champions, né? Como eu falei, o Feyenoord já está bem encaminhado para levantar o caneco. Vamos dar uma olhadinha na Race. Ajax em casa, 5 jogos, empatou uma, depois perdeu aqui, provavelmente pênalti ou prorrogação. 1 derrota, 3 vitórias. Mercado de gols mais de 1,5 gols, bate fácil, 4 de 5. Alkmaar como visitante oscila. 3 vitórias, 2 derrotas. Mercado de gols mais de 1,5 gols, 4 de 5, alta probabilidade de gols para as duas equipes. Olhando o histórico, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 jogos, todos eles batendo pelo menos mais de 1,5 gols. Time, o que eu vejo aqui como alternativa? Um jogo que vale bastante para as duas equipes, ou seja, elas vão em busca do gol. Esse mais de 1,5 gols, odd de 1,19, para colocar na duplinha, eu gosto, tá legal? Acho que a gente tem boas chances de ver pelo menos 2 gols no confronto. Primeiro tempo começou, o jogo tá intenso, fique esperto no gol no primeiro tempo. Over meio gol HT com odd acima de 1,50. Geralmente jogos dessas duas equipes sai gol no primeiro tempo. E correndo um pouquinho mais de risco, odd de 1,62 para ambas equipes marcarem. Para buscar a vitória para qualquer um dos lados, eu deixo para o ao vivo. Obviamente que o Ajax joga em casa, então a gente sabe que tem um leve favoritismo. Mas para cravar, eu prefiro executar ao vivo, tá bom? E bora, 16 horas França Ligue 1, Lens versus Olympique de Marseille. Baita jogo, jogo de muita importância. Marseille, segundo colocado, segunda colocação da vaga direta para Champions, e o Lens vem na terceira colocação, fica tipo numa repescagem para Champions League, tá legal? E claro, ambas equipes também brigando por título, até porque o Paris Saint-Germain tem 75 pontos, matematicamente dá ainda para as duas, tá legal? Vamos dar uma olhadinha na Race. O Lens em casa, 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate, baita tendência de vitórias. Mercado de gols mais de 1,5 gols, bate fácil, 5 de 5. Olympique de Marseille como visitante também tem um belo retrospecto, 4 vitórias, 1 empate. Mercado de gols mais de 1,5 gols, 3 de 5. No histórico,
5 jogos, o Olympique venceu 1, 2, 3, 4 e um empate, ou seja, historicamente o Olympique levando a melhor. Com relação ao mercado de gols, mais de 1,5 gol, 3 de 5 dentro do histórico. Bora lá, time, algumas alternativas aqui pra gente. Sem dúvida alguma, pelo tamanho do jogo e pela qualidade ofensiva das duas equipes, eu já vejo aqui um cenário para gols, né? O mais de 1,5 gol, o odd de 1,28 para montar numa duplinha é um caminho, correndo um pouquinho mais de risco para ambas as equipes marcarem, odd de 1,70, 1,67. O mercado, ele está dando favoritismo para o time da casa, o Lens, 2,25 e uma odd de 3,1 para o Olympique. Eu, sinceramente, em pré-live, acho um confronto extremamente equilibrado, tá? E no histórico, o Olympique geralmente levando a melhor. Como a gente tem uma odd de 3,1, também dá para pensar aqui no handicap asiático mais um para o Olympique, tá legal? Vai te dar uma odd de 1,30 que dá para montar numa dupla. Você só perde essa entrada se o Lens vencer o Olympique por uma diferença superior aí a 2 gols, né? 2-0, 3-1, 4-2, tá legal? Se o Lens vencer por 1 gol de diferença, mesmo assim você ainda tem o reembolso, porque é um handicap asiático mais um. Se der empate ou o Marseille vencer, é green na operação, tá legal? Então aqui, mais de 1,5 gol para ambas as equipes marcarem, correndo um pouquinho mais de risco, e um possível handicap asiático, mais um para o Olympique de Marseille. Fechado? 16 horas, Campeonato Brasileiro Série B. Criciúma versus Ituano. Criciúma lidera a competição até o momento, 10 pontos, pega o Ituano, 8º colocado, meio de tabela. Rapidamente puxando a race. Criciúma em casa, 5 jogos, 5 vitórias. Na verdade, 4 vitórias e um empate, que depois venceu aqui ou nos pênaltis ou prorrogação. Com relação ao mercado de gols, menos de 3 gols e meio bate em 5 de 5, tá legal? Alta probabilidade para menos de 3 gols e meio. O Ituano, como visitante, acaba perdendo mais. 3 derrotas, 2 empates. E aqui depois venceu o Corinthians nos pênaltis. Com relação ao mercado de gols, menos de 3 gols e meio, 5 de 5. Aqui eu já vejo duas alternativas. O Criciúma em casa, numa baita campanha, sim, é favorito. A gente tem uma odd de 1,75, dá para pensar em Criciúma, empate anula. Quem quiser buscar mercado de gols, menos de 3 gols e meio, odd de 1,17, 1,20, 1,22 para montar na duplinha, também é um bom caminho. Bora para a nossa tabela de probabilidades. Eu falei aqui do menos de 3 gols e meio, né? Tem 90% de chances disso acontecer. Para quem tem dúvida, o under 3,5, menos de 3 gols e meio, podem sair até 3 gols no jogo. Se sair 4 ou mais, aí deu red. Saindo 3, 2, 1 ou 0-0, é green, tá bom? Em relação aqui a mercado de escanteios, eu gosto. O Criciúma tem uma boa média por partida, 11,4, sendo que ele faz 8,1, ou seja, faz escanteio pra caramba. Busca o gol não sai, sai o escanteio. O Ituano também com uma média interessante, 11,6 e ele fazendo 5,1. Ou seja, mercado de escanteios também pode ser explorado nessa partida. Com relação aos cartões, o Criciúma tem uma média de 2,3 e o Ituano uma média de 2 cartões por partida, para ambas equipes receberem um cartão. 16h30, Portugal, Benfica versus Braga, jogo importantíssimo. O Benfica na primeira colocação, 77 pontos, e o Braga aqui na terceira colocação, 71. Imagina que o Braga vença o jogo. O Braga pula para 74 e embola tudo, tá legal? Vamos dar uma olhadinha nas races. O Benfica em casa, 5 jogos, 2 derrotas, 3 vitórias. Mesmo jogando em casa, oscila um pouquinho. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5 para mais de 1,5 gol. O Braga como visitante, 5 jogos, 4 vitórias, apenas uma derrota. Uma tendência de vitórias muito forte, mesmo jogando fora. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. No histórico, 5 jogos, o Benfica venceu 1, 2, 3, e eu tenho aqui 2 vitórias para o Braga, tá legal? Historicamente, um confronto bem equilibrado. E bem, vamos lá. O que dá para trabalhar aqui? Primeiro, mercado de gols, tá? Esse mais de 1,5 gol eu gosto, as duas equipes são ofensivas, jogam para frente, fazem geralmente jogos com gols.
Mais de 1,5 gol, odd de 1,23, 1,22 para colocar na duplinha é um bom caminho. Correndo um pouquinho mais de risco, para ambas equipes marcarem, odd de 1,75. Agora, marcou, quem leva melhor aqui? O Benfica joga em casa. Por esse motivo, a gente até pode considerar um leve favoritismo. Mas pelo atual momento das duas equipes e pelo histórico, eu acho um jogo muito equilibrado, tá legal? O mercado dá uma odd de 1,55 para o Benfica e 5,5 para o Braga. Time, essa odd de 5,5 para o Braga nos permite pensar no handicap asiático mais 2 para o Braga, e você só perde essa entrada se o Benfica vencer o Braga por uma diferença de 3 ou mais gols, tá legal? Essa odd vai dar 1,25 que dá para colocar numa dupla. Acho também interessante, eu não vejo aqui, pelo menos em pré-live, esse atropelo todo. A gente pega no histórico, um jogo foi 6-1, atropelou. As demais partidas, placares bem justos, né? 3-2, 2-1, 1-0 e 2-1, tá bom? Então, mais de 1,5 gol na partida, correndo mais riscos para ambas as equipes marcarem e handicap asiático mais 2 para o Braga. 17 horas, Copa do Rei, final lá na Espanha, Real Madrid versus Osasuna. Ponto de atenção, na próxima semana o Real Madrid enfrenta o Manchester City pela Champions League. Será que o Real vai com o time completo aqui para jogar a Copa do Rei? Interrogação, tá legal? É muito importante verificar isso uma hora antes da partida. Vamos lá, ao vivo ou uma hora antes da partida, se o Real Madrid vier com o time completo, não tem nem o que inventar. O Real Madrid é favorito, tá legal? Com o time completo, beleza? Vamos lá, Real Madrid completo, acredito que vence e seja campeão. Odd de 1,33 para montar naquela duplinha. Real Madrid completo, dá para pensar em mais de 1,5 gol, odd de 1,21. Real Madrid tá misto ou reserva, opera no ao vivo. Bora lá falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro Série A. 16 horas, Cruzeiro versus Santos. O Cruzeiro na sexta colocação, Santos meio de tabela, 10ª colocação. Rapidamente puxando a race, o Cruzeiro em casa, 3 vitórias, 1 derrota, 1 empate. Mercado de gols, menos de 3 gols e meio, under 3,5, 4 de 5. O Santos como visitante oscila, 5 jogos, 3 derrotas, 2 vitórias. Mercado de gols, menos de 3 gols e meio, 5 de 5. Eu já tenho aqui uma alternativa com vocês. Esse menos de 3 gols e meio, odd de 1,27 para colocar numa duplinha, pode ser interessante. Obviamente que o Cruzeiro joga em casa, então a gente pode dar um leve favoritismo para a Raposa. Odd de 1,80, 1,75, Cruzeiro, empate anula. Falando um pouquinho de probabilidades, eu falei do menos de 3 gols e meio, 85% de chances disso acontecer. Com relação aos escanteios, que são os cantos, eu gosto do Cruzeiro, hein? 12,1 por jogo, sendo que ele faz 8,6 escanteios por partida. A Raposa fazendo canto pra caramba. O Santos tem uma média de 8,7 e fora de casa faz apenas 3,7. Os escanteios do Cruzeiro são bem interessantes aqui, hein? Para o Cruzeiro fazer mais do que 1 ou 2 escanteios pode ser cenário. Com relação aos cartões, o Juizão tem uma média de 6,1, ou seja, solta cartão. E os jogos da Raposa, 6,9, o Cruzeiro tomando 3,1, o Santos com 5,5, tomando 2,5, para ambas as equipes receberem pelo menos um cartão. Bora lá, Campeonato Brasileiro, 21 horas, clássico carioca aqui, hein? Fluminense versus Vasco. O Flu na 5ª colocação e o Vascão 9ª posição. Vamos dar uma olhadinha na race. Fluminense, 5 jogos, 5 vitórias, baita tendência de vitórias e, sinceramente, hoje em dia é o time mais bacana de se assistir, né? Joga pra frente, de maneira ofensiva, geralmente fazendo muitos gols. Mercado de gols, falando nisso, o mais de 1,5 gol bate aqui em 4 de 5. O Vascão, jogando como visitante, até porque eu jogo no Maracanã, casa aqui das duas equipes, tem 3 vitórias e 2 derrotas. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. No histórico, 5 confrontos, 4 batendo mais de 1,5 gol e o Fluminense levando a melhor, hein? Venceu 1, 2, 3 e tivemos 2 empates. Ou seja, 5 jogos,
nenhuma vitória do Vasco. Vamos lá, time, quais são as alternativas aqui? Jogo do Flu, ultimamente, o mais de 1,5 gols sempre é uma boa pedida. Odd de 1,30, coloca naquela duplinha. Falando aqui, quem leva a melhor é clássico, tá legal? Clássico é clássico e vice-versa, não tem favorito. Mas é inegável que a fase do Fluminense é uma fase iluminada, tá certo? E eu tenho uma odd de 1,67. Quem quiser buscar aqui mercado de resultados, talvez Fluminense empate anula. Como é clássico, eu particularmente prefiro buscar o mais de 1,5 gols. E claro, né, ficar muito atento com o Cano pelo lado do Fluminense. O lado do Vascão tem o Peck e também o Pedro Raul, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nas probabilidades. Eu falei mais de 1,5 gols, 80% de chances disso acontecer. Mercado de escanteios também acho bacana. 11,9 é a média do Flu, sendo que ele faz 7,6, joga para frente, não sai o gol, sai o canto. O Vascão, 11,9 em suas partidas e ele fazendo 5,5. Aqui, para ambas as equipes fazerem mais do que 1 ou 2 escanteios, tá legal? Com relação aos cartões, o Fluminense toma por partida uma média de 2,8 e o Vasco 3,1. É clássico, o bicho pega para ambas as equipes receberem um cartão. Felipe Melo sai como titular? Pode ser uma boa pedida para cartão. Quem está no Insta pegou o cartão amarelo dele na Libertadores. Se você não nos segue, em 3, 2, 1, tá aí na tela para vocês. No Marca Bobeira, chega junto, lá também é a sua casa. Time, agora chegamos no bilhetinho, uma rodada gigantesca, mais de 1.000 jogos. Eu tentei filtrar aqui as melhores oportunidades para vocês. Obviamente que no sabadão, o Grupo VIP vai operar aí pancadaria, né? Tem muito jogo, tem muita oportunidade. Se você não faz parte do Grupo VIP, talvez esse seja o seu momento. Planos a partir de R$ 29,00, plano de futebol. E aí você recebe na sua mão, através do Telegram, todos os nossos bilhetinhos, duplas e triplas, pré-live e também muita entrada ao vivo de gol e escanteio, tá legal? Um custo-benefício que cabe no seu bolso, o link tá aqui embaixo, clica lá, chega junto, tenho certeza que você vai gostar. Bora lá pro bilhetinho, que eu já falei demais e como eu falei. Hoje eu vou aqui numa duplinha, vou buscar a vitória do Bayern de Munique. Tá chegando a hora do vamos ver. O Bayern não pode vacilar. Se quiser ser campeão, tem que vencer, tá certo? Senão vai acabar deixando pro Dortmund. Então eu vou buscar a vitória do Bayern de Munique e lá no Rio de Janeiro, Fluminense e Vasco da Gama, mais de 1,5 gols. Até porque jogos do Fluminense, o que tem saído de gol é uma maravilha. Se tudo isso der certo, odd de 1,74. Sempre lembrando, isso aqui é futebol, mantenham sempre gestão de banca, tá legal? Time, agradeço de verdade a presença de vocês. Quem de repente esqueceu de dar o likezão, dá aquele likezão. Se puder, faz um comentário, ajuda demais. Faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas e o nosso canal continue crescendo e tentando ajudar de alguma maneira. Deixo aqui um forte abraço, desejo boas operações, te vejo aqui amanhã. Fui!